nós estamos fazendo 60 anos e faz parte desse programa um resgate da história e um reconhecimento à enorme contribuição que os ex-presidentes da BMS deram à nossa associação. Eles foram os fundadores da instituição, eles foram os irradiadores do conhecimento, eles mantiveram a chama acesa nesse período e certamente nós, em reconhecimento, estamos fazendo esse resgate histórico. Este vídeo conta a história de um dos fundadores da BMS e primeiro presidente, e não só primeiro presidente, mas também uma figura símbolo na geotecnia brasileira. Milton Vargas representa a evolução ou a criação do conhecimento de geotecnia brasileira. Em 17 de fevereiro de 1914, nasce no Rio de Janeiro um dos futuros pais da geotecnia brasileira. O pequeno Milton Vargas acompanhou desde cedo a rotina das obras de engenharia civil. O pai, Abel Vargas, era médico e trabalhava para uma empresa da área de hidrelétricas. Milton e as duas irmãs, Nancy e Mabel, moravam com o pai e a mãe, Madalena, em usinas hidrelétricas em construção. A família convivia com engenheiros norte-americanos que trabalhavam nas mesmas usinas. Foi nessa época que Milton aprendeu a amar o solo e a engenharia. Lá a gente começou a construir uma barragem, uma usina no Rio Paraíba. Esse foi o tempo em que eu era menino ainda. Me lembro que a nossa casa era de frente do lugar onde eles estavam construindo a usina, né? Todos eles tinham filhos, né? De maneira que eu tinha lá vários amigos que vinham brincar comigo, a gente brincava. Em geral, eu me lembro até que, em geral, a gente brincava de construir barragem mesmo. E tinha umas obras lá de saneamento, né? Os canaizinhos, a gente fazia barragem, né? E eu me lembro que eu fiquei todo orgulhoso porque o fulano veio desmanchar a barragem que a gente tinha, porque estava barrando lá. Sabe? E eu me lembro que ele bateu na barragem que a gente tinha feito e achou que estava muito bem feita, muito dura. A paixão pela engenharia não deixou espaço para a medicina, como era o desejo do pai de Milton Vargas. Veio o gosto pela engenharia e não pela medicina, porque eu estava muito mais interessado nas obras de engenharia do que na medicina que ele fazia. Eu só fui para a escola quando nós viemos para São Paulo. Eu fui para o colégio, para o ginásio São Bento. Primeiro ano de ginásio eu fiz em Santos, porque meu pai ainda estava morando em Santos, com as obras lá de Ribeirão de Cubatão. Aí, nós viemos para São Paulo, eu entrei no ginásio São Bento, fiz o ginásio São Bento, depois entrei para a Politécnica, não tinha muito trabalho para engenheiro eletricista no Brasil. Então era tudo tomado para engenheiros civis, né? E aí eu fiz o civil também. Pré-Milton Vargas, toda a produção do conhecimento, os livros, os tratados, os congressos apresentavam apenas os solos sedimentares, porque o conhecimento da geotecnia foi produzido inicialmente nos países de clima frio. A produção de conhecimento, houve uma mudança de paradigma produzida por Milton Vargas, porque na realidade os problemas de engenharia brasileiros, ou poucos problemas de engenharia brasileiros, tinham a ver com os solos sedimentares.
toda a conquista, a interiorização do Brasil, vastíssimas áreas do território nacional, os problemas só puderam ser resolvidos na medida que se melhorou o conhecimento, ou se entendeu o conhecimento de solos com natureza completamente diferente. Não foi à custa do IPT, não, foi à custa de um grupo de pessoas nos Estados Unidos que custearam essa minha estadia nos Estados Unidos. Aqueles americanos que tem americanos assim que gostam de fazer coisas beneficentes. Não? Eles não sabiam muito sobre esses solos tropicais, que eram quase todos solos que a gente chama residuais, que nascem da decomposição das rochas. Né? Então, eles sabiam muito de solos sedimentares. Então, foi as primeiras vezes que se falou em solos residuais, foi quando eu fui para lá. E Milton Vargas é uma figura símbolo. Ele deu uma contribuição extremamente relevante e considerada e apreciada externamente e internamente no Brasil. Ele começou a fazer pesquisa e produzir conhecimento numa época que não havia produção de conhecimento interna no Brasil. Existem referências aos primeiros trabalhos do Milton Vargas em publicações importantes realizadas no exterior. E o senhor foi a primeira pessoa que falou em solos residuais ou solos tropicais? Mais ou menos. O Terzaghi ficava muito interessado, o Casagrande não se interessava nada. Estava mais interessado com as argilas de Boston. O Terzaghi era bom professor, mas o Casagrande é que era o grande professor. Acho que foi um dos melhores professores que eu já tive. Acho que tudo que eu sei de solos eu aprendi com o Casagrande. Pouco com o Terzaghi. O Terzaghi era mais geologia aplicada do que mecânica dos solos. De volta ao Brasil em 1947, Vargas apresentou os solos brasileiros ao pai da geotecnia mundial, o professor Terzaghi. Eu fiquei de intermediário entre ele e o superintendente do IPT. Daí ele veio. A cara dele que mostrava que ele estava vendo pela primeira vez aquele tipo de solos. Foi uma obra da Rua da Consolação. Não falou grande coisa, mas pela cara dele eu estava vendo que ele estava vendo uma coisa de novo. Eles conheciam muito bem a argila de Boston, né? Uma argila sedimentar de Boston, mas nunca tinham visto solos residuais. Ele é o único brasileiro que é referido tecnicamente num dos livros mais importantes da mecânica dos solos, que é o livro do Lambie e Whitman. Então, ele é o único brasileiro que tem lá uma referência sobre o trabalho dele, que é um trabalho pioneiro na área de solos residuais. O Brasil passou a ficar conhecido em solos tropicais, solos residuais, etc., e muito depois disso em solos não saturados, por causa desses trabalhos pioneiros do Milton Vargas. Viajei muito. Agora já estou farto de tanto viajar.